Sabe, se há uma coisa que Deus gostaria de imprimir em nós, é o quanto Ele nos ama. Não por causa de nada, exceto porque Ele é amor. E sabe, quando eu era um traficante de drogas, Deus me amava. Agora que eu sou um pastor, Deus não me ama mais agora do que Ele me amava antes. Se eu pudesse fazer com que Deus fizesse uma coisa, eu diria para Ele varrer o mundo, para que nós pudéssemos provar exatamente o tanto que Ele nos ama. Tudo bem, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 14. Estamos falando de uma palavra que por anos me incomodou e é encontrada em 1 Coríntios 11, 23, 11, 24, onde Jesus diz: "Este é o meu corpo, que é partido por vós." Agora, eu falei sobre isso na semana passada, deixe-me apenas recapitular isso. A razão que isso me incomodou é porque a Bíblia afirma claramente que quando o Messias viesse e ele fosse pendurado em uma cruz, que nenhum osso em seu corpo seria quebrado. E nós sabemos que Jesus é o Cordeiro Pascal. Em Êxodo 12, vemos onde Deus diz: "É assim que vocês vão preparar o Cordeiro da Páscoa." E nas instruções para preparar o Cordeiro Pascal, ele disse especificamente que nenhum osso em seu corpo seria quebrado. E é assim por anos, e isto me incomodou quando lemos isso, tomando a ceia do Senhor, que literalmente é a Páscoa. E Jesus está dizendo: "Este é o meu corpo, que é partido por vós." E nós fazemos isso funcionar, certo? Nós fazemos funcionar, porque quando eles chicotearam e a pele foi dilacerada, e todas essas coisas, então o corpo dele foi quebrado. Mas isso chamou a minha atenção há algumas semanas. E tem que haver um segredo aqui dentro. Tem que haver algo que estamos deixando passar. Agora, há muitos cristãos que não gostam de ouvir coisas novas. Eles são daqueles antiquados. E eu vou para o lado de lá. E muitos cristãos, anos atrás, e anos atrás, quando eu comecei a estudar as raízes judaicas da Bíblia, e eu estava pregando em uma igreja maravilhosa no Kansas, e eu acredito que era lá, e eu preguei que quando Jesus morreu na cruz e o véu que separava os homens de Deus no Santo dos Santos se partiu do alto até o chão, e Jesus disse que nós poderíamos ir corajosamente diante do trono de Deus. E eu disse: veja o que Jesus disse. Jesus disse: a partir deste momento, não ore por mim, ore através de mim. Então nós não oramos para Jesus. Jesus não está no trono. Ele está à direita de Deus. Por causa de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Salvador do mundo, nós temos acesso para ir corajosamente diante do trono de Deus. E eu disse, quando eles oravam, é dito que Jesus nos ensina a orar. Quando você ora, milagres acontecem. E Jesus disse: ok, eu vou te mostrar como orar. Quando você orar, diga: Pai. Agora, vá em frente e ore: Senhor Jesus. Não, você não está me ouvindo. Quando você orar, diga: Pai. Então eu disse: Jesus Cristo é a porta que nos guia. E a questão é a de que nós temos acesso ao trono de Deus Todo-Poderoso. E uma mulher na igreja veio até o pastor e ela estava muito chateada e ela disse: eu não quero ouvir coisas novas. Ela realmente disse isso. Eu não quero ouvir coisas novas. E eu pensei, é assim que grande parte do mundo da igreja é. Nós não queremos ouvir coisas novas, mas o que a palavra de Deus diz? Ele disse que quando você conhece a verdade, então esta verdade te libertará. E nós aprendemos na semana passada que a palavra livre significa viver uma vida em plena liberdade. Então, quando Jesus disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, nós sabemos que o corpo dele não foi quebrado. E então eu fui estudar isso e, claro, nós
Nós sabemos que Jesus, e você ouve isso o tempo todo, e é ótimo, é bom que você possa saber algumas coisas das palavras no grego, mas Jesus não falava grego. Sim, Jesus não falava grego. Então nós podemos pegar e dizer, no grego diz isso, e podemos tirar algumas coisas ótimas de lá. Mas se nós realmente quisermos saber o que Jesus estava dizendo, nós temos que buscar as palavras em aramaico ocidental ou hebraico, no hebraico antigo. E assim, quando Jesus disse, este é o meu corpo que é partido por vós, ele usa a palavra aramaica ocidental, a palavra aramaica, a palavra hebraica gatsa. E a palavra gatsa, quando Jesus disse, este é o meu corpo que é gatsa, que é partido por vós, significa literalmente a palavra arrancar. Agora, a razão pela qual isso é tão importante é porque quando entendemos que quando eles bateram em Jesus, e eu deveria ter trazido eu acho que nós temos um na sala de apoio. Quando eles bateram em Jesus, eles não apenas bateram nele com chicote. Quando eles bateram em Jesus, era um chicote com 9 faixas de couro saindo dele. E no final das tiras havia uns ganchos. Então, quando eles batiam em Jesus, aquilo entrava na pele dele e eles puxavam de volta. E eles fizeram isso várias vezes. Eles literalmente arrancaram e rasparam a pele de Jesus. Eles dilaceraram ele. Nenhum homem tinha sido espancado assim e tinha sobrevivido. Quando Jesus diz, este é o meu corpo que é dilacerado por vós, isto tem um significado fenomenal. E entenda isso, que esta palavra, cada palavra na Bíblia sempre tem 2 significados distintos. Tem um físico e um espiritual. Eu estava dizendo ao pessoal lá atrás que a Bíblia é o rema de Deus e é a palavra viva de Deus. A antiga sabedoria judaica diz que a Bíblia, a Torá, na verdade tem 70 faces. Cada palavra, cada revelação tem 70 significados diferentes. Os rabinos de antigamente dizem que você poderia estudar a Bíblia a cada momento de sua vida e você nunca descobriria tudo o que está lá. Mas nos últimos dias, Deus revelará aos gentios tal revelação que o poder de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, a abundância de Deus fluirá sobre nós em um grau tão elevado que o mundo todo vai querer o Deus que nós servimos. E então, é ótimo que aprendemos há 40 anos, mas nós precisamos sair do leite para a carne da palavra. Porque é a verdade que possuímos, que entendemos, que nos liberta. E por isso, quando a Bíblia fala sobre o corpo de Jesus sendo dilacerado por nós falamos na semana passada sobre o milagre da cura. Que não importa o que você está passando, não importa o que o médico diga, e eu amo médicos, eu honro os médicos, eu lhes dou muito respeito, e eu vou mostrar uma coisa em um momento. Mas não importa o que eles sabem, o que eles fazem, os dons que Deus deu a cada médico e a cada pessoa na profissão médica, isso é apenas uma sombra do que Deus pode fazer em cada uma de nossas vidas. Amém? E eu digo isso com todo o respeito, mas eu quero te levar a um passo adiante da cura física esta manhã para a cura espiritual. Leia comigo em Levíticos capítulo 14, começando com o versículo 39. E o sacerdote deverá voltar no 7º dia e examinar de fato se a praga ou a maldição se espalhou sobre as paredes da casa. Então o sacerdote deve ordenar que tirem as pedras em que está a praga, e eles as lançarão em um lugar impuro, fora da cidade. E ele fará com que a casa seja raspada. E esta é a mesma palavra, raspar. Esta é a mesma palavra que Jesus usou quando ele disse, este é o meu corpo que é rasgado por vós. É exatamente a mesma palavra. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro. Todos digam por dentro. Em todos os lugares ao redor, e a poeira que eles rasparem, eles jogarão em um lugar impuro, na cidade. E eles tomarão outras pedras
e as colocarão no lugar daquelas pedras, e ele pegará outra argamassa para rebocar a casa. Agora, o que está acontecendo aqui é que Israel tinha acabado de tomar a terra prometida. Quando eles foram para a terra prometida, eles não precisavam construir casas. Eles tomaram posses das casas que os cananeus já estavam vivendo. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer. E porque os cananeus eram inimigos de Deus, as casas que eles deixaram tinham maldições sobre elas. A Bíblia diz que fala sobre um pássaro que voa ao redor. E Tis e eu estávamos olhando para o nosso quintal ontem e nós sempre deixamos comedouros para os pássaros lá em cima, para os passarinhos virem. Mas nós não colocamos lá em cima este ano, porque aquilo não apenas atrai os pássaros, atrai os esquilos. E os esquilos ficam comendo e as nossas mobílias ficam lá fora. Mas então, de repente, aqueles pássaros estavam lá, nesses comedouros vazios. E nós pensamos, sabe, de alguma forma, esses pássaros estão migrando de algum lugar ao norte e de alguma forma esses pássaros sabem exatamente onde esses comedouros ficam. Há pássaros que saem do Alasca até o Canadá, até o sul, e dizem que esses pássaros não apenas vão para a cidade certa, mas que eles vão para a mesma árvore que eles foram no ano anterior. E é aqui que Davi está dizendo, é aqui que Deus diz aqui, como um pássaro que voa ao redor, ele disse, aqueles que voam ao redor, há pássaros que voltam, então não importa o que nós fazemos, colocamos estacas e colocamos arames, eles vêm e pousam no telhado ou nas calhas todos os anos da mesma maneira, todos os anos. E é isso que Davi está dizendo, que há algo neles que os atrai de volta para o mesmo lugar. Isso é exatamente o que acontece com a maldição geracional ou uma maldição familiar. Agora, sem falar muito disso, porque nós vamos falar muito disso durante o fim de semana da liberdade, mas a Bíblia diz que há basicamente 3 maneiras pelas quais uma maldição pode vir contra a nossa vida. E quando falamos sobre maldições, a Bíblia diz, confesse suas falhas uns para os outros. Agora, a palavra falha significa o que está por baixo da superfície. E deixe-me dizer isso, eu disse isso, eu acho na semana passada, ou talvez falamos sobre isso antes. Cuidado com o que você conversa. Não conte suas coisas para qualquer pessoa. Certo? Sabe, houve um casal que veio aqui e eles disseram, sabe, estamos neste ministério agora onde se você faz algo, você deve se levantar na congregação e confessar. E eu disse, o quê? Me ouça. Quando a Bíblia diz para confessar suas falhas um para o outro, há uma sabedoria envolvida em quem você conversa. Você deve confessar, você pode ir a alguém e dizer, pastor, você pode orar por mim? Eu tenho um problema com a raiva, você pode orar por mim? E eu sei, Deus me disse para ter $1 milhão e eu ainda não fiz isso. Mas você não vai confessar isso para qualquer um. Amém? Mas a Bíblia diz para confessar suas falhas um para o outro. Na superfície, tudo parece bom, mas abaixo da superfície, há algo acontecendo e nós precisamos consertar isto. Agora, sem entrar muitos em detalhes, as escrituras da sabedoria judaica antiga e o Novo Testamento diz que há basicamente 3 maneiras que uma maldição entra em nossa casa. Número 1 é nós herdamos. É o que acontece com os israelitas. Eles tinham ido para casas que já tinham maldições sobre elas. É sobre o que estamos falando, quando eles chamam o sacerdote para raspar e limpar aquilo. Número 2, é algo que herdamos. Número 2, algo que nós fizemos. Você sabia que você pode fazer algo e pedir a Deus para te perdoar? Mas você precisa também dizer, Deus, eu recebo que a minha maldição está quebrada. Jesus não apenas morreu por nós na cruz, e vamos falar muito disso no fim de semana da liberdade. Se tudo o que Jesus fez foi morrer por mim na cruz, eu não conseguiria adorá-lo o suficiente nem agradecê-lo o suficiente. Mas a Bíblia diz, maldito é aquele que é pendurado em um madeiro.
Cada pecado que nós cometemos tem uma maldição atrelada a ele. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas não é que nós pecamos e um dia vamos para o inferno. Nós pecamos e isso traz a morte. Nós fazemos algo errado e isso traz morte para a nossa casa, nossa família, nossos filhos. Quando se fala sobre uma praga, e aqui estamos falando sobre a lepra, que é uma praga que cobre tantas outras coisas, uma das piores maneiras que nós podemos trazer uma maldição na nossa vida é através de dizer algo ruim sobre outra pessoa. As fofocas, digam fofoca. A fofoca é uma maneira número 1 de trazer uma maldição em sua vida. Isto parece tão inocente. Mas deixe-me dizer algo aqui, porque nós temos um tempo limitado. Ouça isso. Uma maldição é a retribuição divina para o fracasso em preencher as necessidades e compartilhar as mágoas dos outros. Em outras palavras, Deus diz: eu mostro a você algo que é certo. Eu te dou para ajudar a alguém que vai salvar as vidas delas ou fazer algo que vai aliviar a dor deles. E você não faz nada. Isto abre a porta para a maldição. Então, algo que herdamos, algo que fizemos ou algo que foi feito para nós. Agora, mas há muitas coisas assim, mas essas coisas abrem a maldição. Deixe-me te mostrar algo aqui e eu não vou passar por tudo isso, mas vamos para Marcos capítulo 7. E eu quero te mostrar algo que é absolutamente surpreendente. Quando Jesus diz: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A próxima coisa que ele falou foi: este é o meu sangue, que é a nova aliança. Agora, o que eu quero te mostrar, eu não serei capaz de terminar isso hoje. O que eu quero te mostrar é o número 1. Deus quer trazer cura espiritual e cura física para todas as áreas da sua vida. Certo? Mas número 2, ele quer liberar. Ele não quer apenas se mover. Digamos que sua família sofre de uma maldição geracional, uma maldição familiar de raiva. Ele não quer apenas remover a raiva. Ele quer substituí-la por alegria. Digamos que sua família, por gerações, tenha vivido na pobreza. Ele não quer apenas remover a pobreza, ele quer substituí-la por prosperidade. Eu não vou conseguir citar tudo hoje, mas lembre-se, este é o meu corpo que é partido. Quando lemos a Escritura, a palavra raspar, o sumo sacerdote entrava e dizia: há uma maldição nesta casa, uma maldição de ilegitimidade, uma maldição de raiva, maldição de drogas, maldição de doenças, o que quer que seja. E como cristãos, nós temos dificuldade em dizer isso. E eu preguei um pastor. Nós costumávamos fazer conferências em Portland e levávamos pastores para lá para curá-los. E nós levamos uns 700 casais e tínhamos uns 700 voluntários na igreja que tiravam a semana inteira de folga para poder curar aqueles pastores, para levá-los de volta para o reino de Deus. E houve um desses pastores, se eu disser o nome você vai saber, ele é ótimo. E ele é um pastor de pastores, de pastores, de pastores. E ele me disse que ele tinha uma igreja enorme de cerca de 10 mil pessoas. E ele já pregou para mim várias vezes. E ele finalmente me pediu para ir pregar para ele. E eu preguei sobre quebrar maldições geracionais. E nós ainda estávamos no Oregon. E no final eu perguntei: quantos de vocês aqui precisam que uma maldição geracional seja quebrada em sua vida? E 99% da igreja, incluindo a equipe que se levantou. E ele disse... E agora ele usa esse ensinamento como parte das aulas dos novos convertidos. Mas ele disse: eu não tinha trazido você, Larry, porque eu pensei, eles são cristãos. Eles estão indo muito bem. E muitas vezes nós estamos bem na superfície.
Mas o que está abaixo da superfície em nossa casa é a raiva, é o fracasso, são as drogas, é o divórcio que é passado de geração em geração. E eu não tenho tempo para ensinar tudo isso, mas quando você lê o ensino em Levítico, às vezes a casa do vizinho, até mesmo as casas eram conectadas. As casas eram conectadas, e então a maldição que estava naquela casa, é por isso que diz que eles removiam as pedras, mas eles normalmente tiravam as pedras, e uma vez que a maldição era quebrada, então eles colocavam outras pedras e rebocavam tudo para selar a bênção. Deus não quer apenas nos libertar. Ele quer reverter a maldição. Eu disse isso tantas vezes. Toda maldição é quebrada. Toda maldição. Não deixe que dizer isso. Toda maldição é quebrada. Toda maldição é revertida. Que isso não se torne o nosso Ave Maria cheia de graças e que nós ficamos apenas repetindo isso. Você precisa entender que através de Jesus Cristo, que seu corpo não foi apenas rasgado para quebrar toda a maldição sobre nós, mas que através do seu sangue, ele nos renovou para que toda bênção, alguém diga toda promessa na palavra de Deus. Eu não vou falar muito, mas olhe para Marcos capítulo 7. E eu vou ter que fazer isso depois do Dia dos Veteranos. Porque isso é que eu estava compartilhando isso com a Tis, com o pessoal lá atrás. Eles disseram, pastor, isso dá um livro. Mas deixe-me apenas começar porque temos que orar. Veja Marcos capítulo 7, versículo 32. E então eles trouxeram para ele um homem que era surdo e tinha dificuldade de falar. E imploraram a Jesus para colocar a mão sobre ele. E ele o levou para fora, Jesus o levou para fora, para longe da multidão, e colocou os dedos em seus ouvidos, e ele cuspiu e tocou sua língua. Então, olhando para o céu, ele suspirou e disse, Efatá, que é abra-se. Eu quero que você olhe para esta palavra. Efatá. É uma palavra do aramaico ocidental. Nós lemos isso e... Derek, você poderia vir aqui? Nós lemos isto e esta é a maneira que eu sempre li. Digamos que eles trazem o Derek. Vire-se para cá. Eles trazem o Derek para mim e dizem, ele é surdo, ele tem dificuldade em falar. E eu já preguei isso, eu prego isto de quando Jesus chega para o homem e ele coloca os dedos em seus ouvidos, e ele toca a língua dele e ele diz, abra-se. E nós lemos que ele diz para os ouvidos, abram-se. Ouvidos, abram-se. Mas eu estava lendo isso há alguns dias e diz, ele colocou os dedos em seus ouvidos e fez o que ele fez, cuspiu, colocou o dedo em sua língua e então ele olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, a escritura diz que ele falou, Efatá, abra-se. Mas será que ele estava dizendo abra-se para o homem? Ou ele estava olhando para o céu e dizendo, abra-se? Agora, eu vou te dizer, eu tenho toda uma série de ensinamentos quando eu vi isso. E eu entendi que Jesus, sim, eu tenho certeza que ele falou com o homem, mas ele olhou para o céu. Os olhos dele estavam no céu quando ele disse abra-se. Eu não vou fazer um sermão sobre a palavra abra-se, mas eu quero que você pense sobre isso. Em Malaquias ele diz, eu vou abrir as janelas dos céus. A palavra janela, obrigado Derek, a palavra janela é a palavra Yeshud. E a palavra Yeshud significa um funil, uma conexão do trono de Deus com você. Agora veja isso. Eu não vou ser capaz de terminar. Veja isso. Quando nós vamos ao Senhor e dizemos, Senhor, eu tenho um problema de raiva. Senhor, eu tenho um problema financeiro. Senhor, eu tenho um problema no casamento. Eu tenho um problema com os meus filhos.
e Jesus toca em nós. Mas ele olha para o céu e ele diz: Efatá, abra-se. E a palavra aramaica para abra-se significa seja desamarrado e seja conectado. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Eles disseram à minha mãe e ao meu pai: seu filho é um viciado. Quando eu fui salvo, eu consumia cocaína e heroína todos os dias. A minha mãe disse a Tis, anos depois, ela disse: eu nunca imaginei que eu veria o Larry vivo de novo. Ou ele seria morto por um traficante ou de overdose. Eu era um viciado em pedra. E o mundo diz: uma vez viciado, sempre viciado. Mas a palavra diz: quem o Filho libertar é verdadeiramente livre. Agora, veja isso. Não importa se ele era, eu não tenho tempo. A palavra abra-se, oh meu Deus, quando você entender o que isso significa. Mas você se volta para as profecias do Antigo Testamento e lá diz que nos últimos dias, antes da vinda do Messias, ele vai abrir os olhos que não veem e ele vai abrir os ouvidos que não ouvem. E nós dizemos: isso é um milagre de cura. Sim, mas leia o que se segue. Ele vai abrir os olhos que não veem e abrir os ouvidos que não ouvem. Eles têm olhos, mas eles não veem, Jesus disse. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem, Jesus disse. Mas abençoado é aquele que é ungido por Deus. Ungido por Deus, isso é o que a palavra abençoado Baruch significa. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. E é a profecia sobre a vinda do Messias, que os olhos serão abertos para que eles vejam e que os seus ouvidos estejam abertos para que eles possam ouvir. E sim, isso pode ser um milagre físico de cura, sim. Mas então aqui diz que quando seus olhos forem abertos e seus ouvidos forem abertos, a profecia virá, a água começará a fluir, as vitórias serão suas, os milagres serão seus, e tudo o que colocarem as mãos, Deus começa a tocar. Então o que Deus está dizendo aqui, e eu não tenho tempo para entrar em tudo isso, mas é uma coisa realmente incrível. Irmãos, mas qual é a diferença do por suas pisaduras fomos sarados? Eu posso levar mais 5 minutos apenas para te dar um gostinho disso, porque eu não serei capaz de terminar isso. Por suas pisaduras fomos sarados. A palavra pisaduras, em hebraico, aramaico, quando pensamos em por suas pisaduras fomos sarados, nós pensamos obviamente nas marcas feitas pelo chicote nas costas de Jesus, certo? Mas a palavra pisaduras em aramaico era sobre o chicote, era o chicote nas costas de Jesus. Mas a palavra, e toda vez que o chicote cavava em sua carne era dilacerada, sua carne era rasgada de seu corpo. Mas a palavra pisaduras significa uma ligação de dois se tornando um. É a mesma palavra, laço entre marido e mulher. Quando eles se casam, os dois se tornam um. É uma mesma palavra de um vínculo como entre Jonatas e Davi, quando eles se tornaram um. É a mesma palavra que você pega 2 pedaços diferentes de material e você vai e os une. Onde havia 2 peças diferentes, a partir de agora, eles estão pelos laços, eles estão ligados como um. Então Jesus disse: toda vez que eles deitaram aquele chicote das minhas costas, eu quero que saiba que não só as suas maldições foram removidas, não só a sua doença foi removida, não só a sua pobreza foi removida, não apenas a raiva foi removida, não apenas tudo o que o diabo jogou em você, mas eu estou te conectando pelo meu sangue, e onde quer que você vá, eu vou ir com você. Você não pode nos separar. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, pois por suas pisaduras nós fomos totalmente sarados. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huff. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue.
Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.